É isso aí, pessoal do Farol da Liberdade. Mais um programa aqui pra vocês. Não sei se vai ser Farol da Saúde, a gente vai decidir aí, eu coloco. Com polêmicas da medicina, com o Dr. Rodrigo, nosso médico aqui do Farol. Hoje vamos falar de inteligência artificial, Dr. Rodrigo. Porque Elon Musk, ele deu uma declaração um tempo atrás, que em alguns anos os médicos serão obsoletos, não vão mais precisar de médico. Que assim, eu vejo que pela IA, talvez a parte jurídica, né? Advogados, juízes, isso poderia ser substituído. Programador, editor, etc. Designer, né? Hoje em dia você faz aí o flyer do seu aniversário no chat GPT, você coloca uma foto sua, faça aí um convite do meu aniversário. Tem uns que fica parecendo velório. Os caras vão fazer aniversário, coloca, fica parecendo velório. O cara fala, porra, pensei que tinha morrido, cara. E aí, Rodrigão, estão falando que a medicina, a sua área. Rodrigão vai perder tudo, vai morar embaixo da ponte. Explica isso aí para mim, Rodrigão, e como os médicos, né, estão se preparando para essa pedrada que vem aí nos próximos anos. É, isso aí, né? Então, boa tarde, pessoal, boa noite, bom dia. Obrigado, Eric, mais uma vez aí pelo Tamo convite. junto, tamo junto. Bom, esse assunto de inteligência artificial, ele já vem há alguns anos, pelo menos uns 10, ameaçando aí algumas áreas da medicina, dentre elas a minha, né? Para quem não sabe, eu sou radiologista de formação, mexo com a parte de imagens, né? Exames de imagem, raio-x, tomografia, ressonância, Você que ultrassom. dá as más notícias, é isso? Eu descubro e aí às vezes e aí, tem alguma coisa? Tem, pode ser pedra, né? Pode Às ser. vezes é uma coisa mais séria. Aí, enfim. Ou às vezes é uma gravidez também, né? Vai que tava esperando. Ou não, né, também. Então, o Elon Musk, tem até um meme, né, que fizeram. O Elon Musk falava assim, 10 anos atrás, as pessoas vão andar em carros, não sei, Tem um meme aqui, peraí, que eu é, vou colocar. as pessoas vão andar em carro, é o meme do radiologista esse daí. Ih, caramba. Peraí, que eu tô pegando aqui. Diga aí. As pessoas vão andar em carros, em, Aí, ó. em 2 anos, carros vão guiar as pessoas. Você não precisa mais dirigir. Aí, esse outro aí é o do... Não lembro qual é a área desse rapaz aí, esse senhor, 2016. Falou, radiologistas serão obsoletos. Em 5 anos, nós não precisaremos mais de seu serviço. Em 2024, os radiologistas continuam tendo que dirigir seus próprios carros e indo trabalhar, né? Ô, louco, Então, rapaz. não se concretizou. O Elon Musk falou que em 2026 estaríamos indo para Marte também, Já né? E estaríamos colonizando, né? ainda nada. E o E, Pi e Marte, nada ainda. exatamente. Nada ainda. E então, assim, o que eu enxergo, e não eu, né? Todo mundo que está estudando essas tendências, né? A IA, ela é uma ferramenta. Está sendo mais hoje utilizada como uma ferramenta para melhorar a eficiência, reduzir erros humanos, e aí você conseguir ser mais produtivo, né? Atender mais pacientes, dar mais resultados em menor tempo. Então, o que hoje se discute muito nos congressos é que você não vai perder o seu emprego para a IA, mas o médico que deixar de aprender a usar IA perderá seu emprego para o médico que aprender a usar IA. E eu acho que isso vale para qualquer área, porque é uma revolução tecnológica que nós estamos passando, assim como foi a época ali do cavalo, né? Charrete virou carro, aí depois os filmes, né? Que eram fita, CD, DVD, e daí hoje é streaming, Agricultura, né? tudo. Quem não se adaptar, naturalmente, a nova geração que vai entrar já nascendo com isso e fazendo, mexendo, ganha competitividade e consegue, né? Então, por exemplo, hoje você consegue usar a própria IA para, em vez de você ficar ali na consulta, digitando, isso
é legal até para outras pessoas, né? Advogado, veterinário, pessoas que digitam muito, né? Precisam digitar, redigir, registrar. E às vezes você tem que dar atenção ali para a pessoa, você tem que olhar no olho, ver linguagem corporal, saber, né, se a pessoa está tentando se abrir, aí você pega esse gancho e tenta puxar assunto, e às vezes você não pega porque você está ali anotando. E aí você pode botar um microfone acoplado no seu computador, por exemplo, né, existem sistemas, sites que oferecem isso, aplicativos, relógio, por exemplo. Você grava o áudio e aí depois ele gera toda a anamnese exatamente como você gostaria que você fosse fazer essa anamnese. Então já tem, é uma vantagem, né? Você consegue humanizar mais o atendimento, tá mais presente ali e não ficar às vezes tão preso a ficar anotando. E outra coisa que é legal também é você cruzar dados, né? Teve outro programa aí que eu falei de parte genética. Você consegue hoje pegar o seu teste genético. Aí também é outra coisa, né? Você tem que ver para quem que você vai abrir esses dados, né? Você tem que escolher o seu servidor, né? Você vai abrir para a China, você vai abrir para os Estados Unidos. Você tem que ver que IA você está usando. Mas você pode anonimizar lá, né? Tira o nome, bota só o valor de referência que deu no teu exame, por exemplo. Fala, né? Monta um caso clínico ali, e aí que representa às vezes você, um parente seu, e aí você coloca, ó, meus exames deram isso, isso e isso, tenho alergia a isso e isso, e cruza, e faz uma análise, às vezes, genética com o próprio exame de sangue. E aí você vai ficando mais consciente da sua própria saúde. E uma das coisas que ajuda as pessoas a se cuidarem mais, né? É primeiro ter a consciência, saber que existe o problema, e esse problema pode ser resolvido e como ser resolvido. E às vezes ajuda até a raciocinar, levar, né? A gente não está aqui estimulando que você critique o seu médico, critique a pessoa que faz assistência à saúde a você. Eu enxergo mais como parceria. Você tem que estar lado a lado. Então, assim, às vezes você traz uma informação, saber falar também, né? Você não vai ser arrogante, metido, né? Sabichão, mas ninguém sabe tudo. Você vai lá, olha, andei vendo isso, tal, o que que você acha? Você acha que tem a ver? Você já pensou nisso? Então é legal isso, eu acho que a IA, ela traz essa reflexão nesse ponto. E aí você também, que nem eu falei, né, você consegue às vezes atender, né, pacientes em pronto atendimento, você consegue atender mais rápido. A parte burocrática, a medicina é muito burocrática também, é uma coisa que ninguém vê. Você tem que registrar tudo em prontuário, você tem que fazer todas as evoluções no sistema. Então você consegue otimizar isso, às vezes dando menos cliques. Tem IA hoje, Eric, que você consegue botar ela para analisar teu computador, e falar assim, ó, tô pensando nisso daqui, me ajuda a inventar um botão aqui que faça a função no meu computador funcionar melhor. Você desenvolve. Então você consegue desenvolver um negócio. Claro, você tem que saber pedir para ela, né? Uhum. Mas tá surgindo muita coisa bacana. Eu sou otimista, assim, com a IA, né? Eu já fui um pouco mais relutante, mas é aquilo, né? Chega uma hora quando você entende que, putz, se você não aprender... Que nem quando surgiu o computador. O computador era um trambolho, uma sala gigantesca, os disquetes gigantes. E aí, putz, eu vou ficar aqui com a minha máquina de escrever. Tá obsoleto. Entendeu? Então, você precisa, né? E aí é até bom que isso estimula você a criar novas sinapses, novas conexões neuronais. Isso ajuda até você diminuir a velocidade de atrofia cerebral, né? De envelhecimento, né? O Alzheimer aí, às vezes, né? Por atrofia, é que nem músculo, né? Você não usa, ele vai atrofiando, né? É bom. Tá, Rodrigão. Agora, polêmicas aqui, polêmicas. Vamos Vamos lá. lá. A gente tá falando da medicina, da IA, mas aí você citou, pô, IA para melhorar o computador, IA para fazer, eu falei aqui do convite do aniversário. Só que quando a gente fala de saúde, é uma coisa muito, muito sensível. Eu tava vendo aqui uma matéria do Valor Econômico, do tanto de erros médicos no Brasil que estão existindo. Eu não achei aqui para colocar na tela, mas tá aqui, não sei se dá pra ler, ó.
Processos por erros médicos crescem 506%. Digitem aí, porcentagem de erros médicos no Brasil. A gente tem visto uma precarização do ensino da medicina no Brasil nos últimos anos. Tá pipocando faculdade de medicina por aí. E eu penso o seguinte, o que pode ser arriscado para o médico? Vamos supor que a porcentagem de erro médico humano seja 15%. Em diagnóstico, enfim, em laudos, etc. E aí da IA é 10%. Eu acho que aí começaria um risco nessa substituição. Pô, não vou chamar o Rodrigão para analisar o meu exame, eu vou colocar na IA. Não por você, mas se o erro humano é 15 e IA é 10, eu vou na IA, porque não me custa, não tira férias, 24 horas, não tem plantão. O Rodrigão, ele é o médico que trabalha na escala 7x0. Hoje é domingo, ele tava trabalhando. Então, assim, eu acho que com a precarização da medicina e a melhoria da tecnologia da inteligência artificial, acho que pode começar a ocorrer uma substituição. A gente estava até comentando do Enamed. Isso. Queria saber o que você acha do Enamed, o que você acha desse boom aí de universidades, né? Você que é médico, se formou há alguns anos já, mas agora, de uns 5 anos para cá, cara, o que eu tô vendo de pipocar a faculdade de medicina, da qualidade desses médicos, porque o que eu vi também é que acho que 1/3 desses médicos, me corrija se eu estiver errado, não atingiu a nota mínima ali para o Enamed, para quem não sabe, é tipo uma OAB. Se se forma em direito, você não é advogado ainda. Você tem que fazer a prova da OAB para poder exercer. O Enamed vai ser tipo isso. Explica aí, Rodrigão, um pouco para a gente sobre Enamed, faculdades de medicina, erros médicos e etc. Essa questão das faculdades é bem preocupante, né? Porque existiu um estímulo muito forte por muito tempo, e está ainda existindo, de aberturas de faculdades de medicina, em municípios que você já tem uma demanda importante, e que simplesmente começaram a abrir porque é um grande negócio, né? As faculdades privadas, você tem aí financiamento para fazer faculdade, os alunos fazem o FIES, enfim, ProUni, existe todo um incentivo, né? Será que, né, Eric, será que esse incentivo também não acontece, supostamente não aconteceria nos bastidores dos gabinetes do MEC? Será que não existiria um estímulo para alguém com poder de assinar abertura de faculdade de medicina receber aí um pingado, né, de 50 milhões, talvez, para abrir uma faculdade de medicina? Não sei. No Brasil, acho que isso não acontece, não. Não, Acho que talvez na Noruega, né, nos Estados Unidos, seja mais comum. Estados Unidos jamais, né? Você acha que no Brasil algum membro de algum órgão aí, executivo, legislativo, teria coragem de negociar contrato para abertura de alguma coisa? Eu não sei, cara. Eu acho que no Brasil isso não. Mas assim, quem sabe, né? Vamos deixar. Vamos supor que exista um país Hipoteticamente é, falando, que você se possa chegar num você ministro, ou alguém de algum órgão do governo. se supostamente existisse um incentivo desse, provavelmente existiria um incentivo para abrir essas faculdades, né? Então, e aí você consegue. Por que eu falo que é questão de política pública e é preocupante? Porque é uma questão de mercado, oferta e demanda. Existe uma dificuldade muito grande do governo, de um modo geral, dos governos ao longo de anos, conseguirem estabelecer que o médico vá para o interior, para lugares distantes das capitais, as populações mais economicamente vulneráveis. Só que daí, a estratégia que eles pensaram não foi seguir um plano de carreira, por exemplo, como eles têm na área do direito, que às vezes o cara começa numa cidadezinha menor, vai subindo de cargo, vai vindo mais próximo da capital, vai migrando no plano de carreira do Estado, né? Beleza. A questão foi assim, vamos formar faculdade,
Vamos formar médico a rodo, porque afinal existe também alguém aí, né? Teria falado, isso foi falado mesmo. Médico é que nem sal. Você já ouviu falar essa frase? Teria que ser como sal, né? Uma coisa assim. Médico é que nem sal, é branco, é barato e tem em qualquer lugar. Tem que ser que nem sal. Uhum. É isso. Chegamos nessa era. Então, essa abertura desenfreada tem um preço, né? Tentaram ali atrás contornar trazendo os cubanos. Bem questionáveis esses contratos com os cubanos também, né? Onde Cuba ficava com uma parte do dinheiro, né? Se eu não me engano, pelo que as notícias saíram na época, acho que era 90% ia para Cuba, 10% era para o cubano sobreviver aqui e passar o mês. E também, né? Questões de diploma, né? Você não precisaria ter a validação se fosse para atuar dentro das estratégias ali que o governo estava incentivando. Enfim, muitas polêmicas. Mas quando você tem uma precarização da medicina, quem que está pagando a conta? Né? A gente paga as duas contas, A né? A gente gente paga as duas vezes. paga o dinheiro para abrir a faculdade, porque não existe almoço grátis. Se tem um monte de gente estudando nas custas do governo, e quem que financia o governo? Somos nós, né? E a gente paga também com o aumento dos médicos sem a capacidade mínima para exercer a profissão, né? E daí foi nesse embalo que daí, em vez de eles irem na causa raiz, putz, estamos abrindo um monte de faculdade aqui, vamos frear isso? Não. Vamos colocar o cara para fazer a faculdade, ele se endivida, pega empréstimo, só que daí no final a gente coloca que ele tem que fazer uma prova estilo OAB. Então, será que é tudo para a gente pensar, Suposições. suposições, para a gente pensar junto. Será que não existe um interesse muito forte em você fazer a indústria, que nem no cursinho, né? Quando para você passar numa faculdade federal, boa, é concorrido. Curso bom é concorrido. Muitas pessoas fazem cursinho. Virou uma indústria do ensino. O cara fica anos ali fazendo cursinho, é caro. Existe um nicho nisso. E aí isso pode muito facilmente se repetir. Que nem a OAB. Tem cursinho da OAB. Você faz a prova, o cursinho do cara ali para começar a acertar a questão. Então você vai virar um mero fazedor de questão. É polêmico por causa disso. Porque às vezes você não está ensinando medicina pro cara, você está botando o cara para fazer prova. Não é que seja ruim, mas assim, a gente tá tendo que pagar um preço. Só que o foco tá ficando escondido, né? Na minha visão, eu acho que eles tinham que pensar, rever essa parte da abertura desenfreada das faculdades. Eles tentam, falar assim, a gente vai fazer avaliação, as faculdades que não tiverem nota 5, de 1 a 5, né? Não tiverem nota 5, tiverem nota 2, 1, aí a gente não vai abrir tantas vagas de ProUni ou tantas vagas de FIES, mas assim, é passar pano, né? Então, é isso, né? Você não quer resolver o problema, né? Você não quer, nunca, a questão é como que eu posso me dar bem? O brasileiro parece que é isso, né? Como que eu posso me dar bem, o máximo de rapidamente, até que a bucha estoure no colo do outro. Aí o outro, em vez de consertar, vamos revisar esses contratos? Só o farol, né? É. Enfim, Rodrigão, é isso. Polêmicas. 20 minutos quase de vídeo. Agradecer mais uma polêmica. E hoje foi um dia cheio de polêmicas, né? E, pessoal, comentem aí embaixo aí o que vocês querem que a gente fale em relação à medicina, né? Não vai falar assim, eu queria saber se leite Com pera. com manga mata, porque tinha um negocinho. Doutor Rodrigo, leite com manga mata? Posso tomar? Posso beber água de cabeça para baixo? Gente, pelo amor de Deus, né? Mas eu sei que vocês devem ter dúvidas aí. Digitem aqui embaixo e aí ou o Dr. Rodrigo responde numa próxima live, ou ele responde aí no comentário aí de quem fizer esse vídeo, beleza?
Agradecer o Dr. Rodrigo mais uma vez. Valeu, Valeu, Dr. pessoal. Rodrigo. Se cuidem aí, pessoal. E lembre, pensem por vocês, hein? A gente fala aqui, expõe as verdades, raciocine aí, forme o pensamento na sua cabeça, vão atrás das fontes e cheguem, né, até suas conclusões. Né? E conhecereis a verdade, né, Eric? Pois é. E João. conhecereis a verdade vos libertará. Mas tem que permanecer na verdade e também. Permanecereis na verdade, né? Exatamente. Importante. Por favor, não vai descobrir a verdade e depois, né, fingir que não sabe. Beleza, doutor Rodrigo, muito obrigado mais uma vez aí pelo programa. Um abraço, faroleiros. Valeu!